Já alguma vez imaginaram como eram as batalhas no mundo antigo? Espadas, escudos, arcos e flechas, certo? Bem, sim, mas a história tá cheia de táticas e armas muito mais estranhas do que isso. Preparem-se, porque hoje vamos explorar algumas das coisas mais bizarras que já foram usadas em guerras antigas. A criatividade humana para a destruição e o que parece não tem limites. Vamos começar com algo que cheira mal. Literalmente. Os Partos, um império antigo na região do atual Irão, tinham uma arma biológica peculiar, potes de barro cheios de escorpiões venenosos. Eles lançavam estes presentes para os navios ou para as fileiras dos soldados romanos. Imaginem o caos. Estar no meio de uma batalha e de repente ter de se preocupar com centenas de escorpiões a correr por todo lado era uma tática de terror psicológico extremamente eficaz. Falando em animais, os romanos também não ficavam atrás. Durante os cercos, uma das táticas mais desesperadas e serramos honestos cruéis era usar porcos incendiários. Sim, ouviram bem. Eles cobriam os porcos com uma substância inflamável, como piche ou óleo, ateavam-lhes fogo e soltavam-nos em direção às linhas inimigas. O som dos porcos a guinchar em agonia e a correr descontroladamente era suficiente para assustar até os elefantes de guerra, que eram como os tanques da antiguidade, fazendo-os debandar e esmagar as suas próprias tropas. Avançando um pouco no tempo, chegamos a uma das armas mais misteriosas e temidas da história. O fogo grego, usado pelo Império Bizantino, era uma substância incendiária que podia ser projetada de navios e continuava a arder mesmo sobre a água. Pensem num Long-Thomas naval da Idade Média. A receita exata do fogo grego era um segredo de Estado tão bem guardado que se perdeu com o tempo. Ninguém sabe ao certo a sua composição, mas sabemos que era aterrorizante e deu aos bizantinos uma vantagem naval decisiva durante séculos. E que tal usar abelhas como arma? Os romanos, mais uma vez, eram mestres em cercos e, quando as coisas ficavam complicadas, catapultavam colmeias para dentro das muralhas inimigas. Uma nuvem de abelhas furiosas a atacar soldados e cidadãos dentro de uma cidade fortificada era uma distração caótica e dolorosa. Esta tática era barata, eficaz e usava a própria natureza como uma arma de guerra. Outra arma biológica antiga e bastante nojenta era o uso de cadáveres. Durante cercos prolongados era comum catapultar corpos de animais em decomposição ou até de soldados que tinham morrido de doenças contagiosas para dentro das cidades inimigas. O objetivo era espalhar doenças como a peste e envenenar as fontes de água. Era uma forma horrível de quebrar a moral e a saúde dos defensores, forçando-os a render-se. E para terminar, temos o gato-bomba medieval. Embora seja mais um plano do que uma arma amplamente utilizada, existem manuscritos do século XVI que descrevem como amarrar um saco de pólvora a um gato ou a um pássaro, acender o pavio e soltar o animal para que ele corra de volta para o seu esconderijo. Geralmente um celeiro ou um armazém de madeira numa cidade inimiga, incendiando tudo. É uma ideia tão bizarra que parece saída de um desenho animado, mas mostra até onde a imaginação militar podia ir. De potes de escorpiões a porcos em chamas, a guerra antiga era um campo de testes para as ideias mais estranhas e mortais. Estas táticas mostram que muito antes da tecnologia moderna, a criatividade e a crueldade já moldavam o campo de batalha de formas que mal podemos imaginar hoje. Qual destas armas acharam mais bizarra? Deixem nos comentários. Espero que tenham gostado desta viagem ao lado mais estranho da história militar. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar e subscrever o canal para mais curiosidades como esta. 8 à próxima!